Nesta noite, vamos abrir a Escritura no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, continuando a nossa exposição sequenciada da carta paulina aos Romanos. Nós estamos fazendo a exposição, sendo norteados pelo tema geral que diz: explorando as riquezas do Evangelho da Graça. Explorando as riquezas do Evangelho da Graça. Vamos cavar um pouco mais nesta noite no terreno de Deus, que é a sua palavra, para descobrirmos os tesouros que estão escondidos em Cristo, através da revelação de quem Ele é e de como Ele realiza a nossa salvação como o Messias de Deus. Abramos então o texto do capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 até o versículo de número 32, concluindo então a parte do capítulo, essa parte final do capítulo 1. Nós iremos ler todo o restante deste capítulo. Eu vou ler e os presentes acompanham a leitura da palavra do Senhor com toda a reverência. Diz assim a Escritura Sagrada: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E o Senhor aplica a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus, graças te rendemos, louvamos e bendizemos ao Senhor e te agradecemos pela oportunidade de nos reunir para te cultuar nesta noite. Te agradecemos a oportunidade de podermos ler a tua palavra,
e de podermos ouvir a exposição da mesma para a nossa edificação, com paz, com tranquilidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder nos reunir tranquilamente para cultuar ao Senhor e para termos esse tempo de ouvir a Tua palavra e de sermos instruídos por Ti. Que façamos bom uso desta oportunidade, que façamos bom uso deste tempo, ouvindo de bom grado, com toda atenção, reverência, temor e tremor que são devidos à Tua palavra, e acompanhados, ó Deus, pela ação iluminadora, convencedora do Espírito Santo, porque sem Ele, tudo aquilo que vamos ouvir se perderá, não terá o proveito de transformação, de salvação, de redenção para as nossas vidas em Cristo Jesus. Que Teu Espírito venha acompanhar esta palavra, aplicá-la em nossos corações, transformando-nos por esta palavra, moldando-nos ao caráter santo, justo e perfeito de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele nós te oramos e desde já agradecemos. Amém. Meus irmãos e amigos, nós continuamos na sessão em que nós compreendemos que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, onde na carta o apóstolo Paulo vai abordar o Evangelho, como o Evangelho ele é rico, como uma abordagem, um ensino a respeito da justiça que Deus providenciou, como o Evangelho é o Evangelho da justiça de Deus, providenciada para nós, para a nossa salvação, por meio da obra de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, e justiça essa que chega a nós por meio da fé, pela ação do Espírito, aplicando o Evangelho em nosso coração, produzindo a fé para nos unir a Cristo, para receber esta justiça que Deus providenciou para nós. E dentro desta sessão, onde o apóstolo Paulo vai abordar mais essa questão da justiça, a partir do capítulo 3, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 3, meados do capítulo 3, mostrar por que se faz necessário Deus providenciar uma justiça. Por conta da condição em que o pecado colocou toda a humanidade, por conta da condição depravada, corrupta e amaldiçoada em que toda a humanidade foi colocada pelo pecado de Adão e pelo caminhar da humanidade a partir daí, pela depravação da condição humana que vem do pecado original e que perpassa pelas práticas pessoais dos homens, individuais dos homens. Então o apóstolo Paulo vai explicar neste momento por que se faz necessário, por que o homem precisa de salvação e por que essa salvação precisa vir fora dele, por que ele precisa de uma justiça alienígena, como diziam os puritanos, fora dele, extra-humana. Por que ele precisa de uma intervenção sobrenatural fora? Como de fato ocorre, como Paulo vai explicar, Deus intervém, Deus manifesta do céu a sua justiça. E Paulo vai explicar porque a humanidade se tornou totalmente depravada, corrupta, amaldiçoada pelo pecado, pela ira de Deus, pelas maldições atreladas a esta ira divina, incluindo a morte física, espiritual, física e eterna. Então Paulo vai explicar por que se faz necessário e por que o homem não pode produzir justiça para ele mesmo, por que não pode nem cooperar para a produção de uma justiça pessoal, porque ele se tornou totalmente depravado. E Paulo vai dizer que essa condição ela é universal. Todos os homens se tornaram depravados. Isso significa que todos precisam dessa intervenção, precisam da salvação de Deus. E Paulo vai explicar isso, dividindo a humanidade em dois grupos, gentios e judeus, para explicar no primeiro momento que essa é a condição dos gentios, mas também é a condição dos judeus, que tanto os gentios não podem alcançar a salvação por si só, como também os próprios judeus, mesmo tendo os judeus um privilégio em relação aos gentios, em relação à revelação de Deus, pois os judeus receberam a revelação especial e os gentios foram deixados apenas com a revelação natural de Deus, como Paulo vai explicar.
Mas Paulo vai dizer, mas a condição de caído, a condição de espiritualmente depravado, a condição de inutilizado espiritualmente, a condição de incapacitado é geral, é de todos. Mas Paulo começa explicando a situação dos gentios, para depois falar da situação dos judeus e concluir no capítulo 3, que por conta disso, o pecado, a ira de Deus encerrou todos debaixo da maldição, judeus e gentios, tornando assim todos carentes e necessitados da graça soberana de Deus, da justiça substitutiva de Deus providenciada para o homem, de que o homem só pode ser justificado pela fé em Cristo. Primeiro Paulo vai explicar, porque o homem está inutilizado pelo pecado, apesar dele abordar outros aspectos atrelados à soberania de Deus, à escolha divina. Mas aqui ele começa mostrando como o homem está depravado, e vai falar exatamente da situação dos gentios, de como eles se encontram em total depravação e maldição, e por isso precisam da justiça de Deus. Então, como é que Paulo descreve isso e como é importante entendermos essa descrição do apóstolo Paulo para compreendermos a riqueza do Evangelho como revelação da justiça de Deus para a humanidade caída, para a salvação dos pecadores. Então, o que nós vamos ver no texto é como Paulo descreve a total depravação e maldição dos gentios, como está em total depravação e maldição os gentios. Primeiro Paulo vai mostrar que a depravação e maldição é vista na idolatria dos homens. A idolatria é um dos principais elementos evidenciadores da decadência, da condição decadente do homem. E aí o apóstolo Paulo vai começar exatamente por esta vertente, olhando para os povos pagãos, para os gentios, e dizendo: os gentios precisam da justiça de Deus, porque eles estão totalmente depravados e debaixo da maldição divina, e isso fica claro no primeiro momento na idolatria deles. Vejam o que Paulo diz a partir do versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos visíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo começa dizendo que os gentios estão debaixo da maldição de Deus, da sua ira. A ira de Deus se revela do céu, e Paulo tem em mente o fato de que Deus manifesta do seu habitat, da sua habitação santa, de onde Deus está. Ele revela a sua repulsa, a sua reprovação ao que os gentios se tornaram, ao que os homens se tornaram. Daí a ideia de a ira de Deus se manifestando do céu, se manifestando de seu habitat de santidade, de retidão e de justiça, para mostrar aí a transcendência de Deus em relação ao homem caído. Deus, que é santo, de sua morada santa, se manifesta em uma reprovação santa. Esse é o sentido primário de ira, a reprovação, a rejeição santa de Deus para com que os homens se tornaram. A ira de Deus se manifestando do céu, e também nas manifestações visíveis dessa ira divina, ou seja, os tantos eventos sobrenaturais, como a própria condução providencial de Deus sobre a humanidade, mostrando como Deus está reprovando a condição do homem. A ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade dos homens. E ele vai escrever que impiedade é essa: como os homens
retiveram e transformaram a verdade de Deus, como a verdade de Deus foi deturpada, como eles retiveram, como eles abafaram a verdade de Deus. E Paulo tem em mente aqui a revelação natural do Senhor. Paulo tem em mente aquele conhecimento primário que Deus deu ao homem, como nós vimos aqui pela manhã, imprimindo na mente do homem um conhecimento básico sobre Deus, os preceitos introdutórios de sua lei, dando o senso da divindade, o senso da moralidade, e reforçando isso com a própria natureza, com a própria criação. Paulo diz: o homem conhece a verdade de Deus, e ele tem em mente que verdade é essa, os conceitos, os conhecimentos básicos. Paulo está partindo do princípio da criação, mas mostrando também como depois da criação, mesmo depois da queda, o homem ainda continua com conhecimentos básicos sobre Deus. Tendo um conhecimento de Deus, ele diz como é que esse conhecimento veio, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer se manifestou entre eles, porque se foi revelado a eles, porque Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus manifestou como Criador, imprimiu um conhecimento, e também na sua própria criação, Deus instiga esse conhecimento natural para ser reforçado, fazendo com que ele compreenda a grandeza, o poder do seu Criador nas coisas criadas, a partir dos conceitos básicos e das informações introdutórias que Deus colocou na mente do homem. Ele diz: Deus então se revelou. Aí aqui é a revelação natural, é o conhecimento que o homem tem como criatura criada segundo a imagem e a semelhança do Senhor. O que de Deus se pode conhecer, Deus se fez conhecido como Criador, como sustentador desta criação, no que diz respeito à impressão de um conhecimento divino na mente, instigado e alimentado pela própria natureza. E ele diz, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus. É então interessante que Paulo, quando ele chega em Atenas, um dos argumentos que o apóstolo Paulo, está lá em Atos 17, usa para mostrar que aqueles indivíduos são desviados de Deus quanto ao seu conhecimento original e natural de Deus, que a perversão, que aquele politeísmo sendo praticado, aquela pluralidade religiosa, aqueles deuses, aquele paganismo todo, aquilo tinha um ponto de partida, uma apostasia original, um abandono da verdade original, natural de Deus como Criador. Paulo disse: e Deus não vos deixou sem um contínuo testemunho, a providência diária, fazendo chover, fazendo progredir a produção profissional, agrícola, ele dando prosperidade para vocês, os fazendo respirar e dando ar para respirar. Paulo disse: Deus fazendo com que vocês vivam, se movam nele, não vos deixou sem testemunho, revelando a sua providência de cuidado geral. Então Paulo está dizendo assim: o conhecimento inato de Deus, natural de Deus, é reforçado pela contemplação da providência contínua de Deus, reforçando a mente deles. Então Paulo diz assim: os atributos invisíveis de Deus, ou seja, sua soberania, seu poder, sua grandiosidade, é dado introdutoriamente na criação do homem, na concepção do homem, quando ele é criado à imagem e semelhança do Senhor. O que de Deus se pode conhecer basicamente para reconhecê-lo como Criador, Paulo diz, foi dado a todos. Porque os atributos invisíveis de Deus, versículo 20, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então Paulo disse assim: esse conhecimento básico de que Deus não é a sua criação, de que Deus não é um conceito panteísta, Deus não é um conceito de imanência, de mistura com a criação, mas primeiro de transcendência, de que Ele é a parte, Ele é um ser invisível, é um espírito poderoso. Paulo diz que esse conceito de que Deus é um ser transcendente ao homem, isso fica claro na própria concepção natural do conhecimento de Deus e instigado pela própria contemplação da natureza. Paulo disse que o conceito de que Deus é um ser espiritual transcendente, poderoso, santo e justo, está na mente do homem natural, que todos têm esse conhecimento básico introdutoriamente,
E aí Paulo tem em mente como isso se perdeu. Ele olha para as sociedades pagãs nos seus dias e diz assim: como se tornou isso? Como essas nações chegaram ao que são hoje? Como elas se tornaram tão perversas, tão religiosamente confusas, tão politeístas, tão adoradoras de coisas fúteis, inúteis? Como eles se tornaram tão distantes da verdade de Deus? Mas Paulo vai dizer: na realidade eles se desviaram do conhecimento natural de Deus, perverteram a verdade do Senhor, retiveram e substituíram a verdade pela injustiça, pela mentira. Paulo disse: havia um conhecimento básico de que Deus é um ser espiritual, transcendente, poderoso, de atributos grandiosos. E por isso Paulo disse: os homens são indesculpáveis por não se tornarem adoradores do seu Criador, por não adorarem a indesculpáveis. Para Paulo aqui não é indesculpáveis em relação a serem ignorantes, não é desculpável no sentido que tem um conhecimento agora suficiente para ter uma relação correta com Deus. É indesculpável no sentido de que eles tinham conhecimento natural suficiente para dar a glória devida a Deus como seu Criador. Veja o que ele diz, versículo 21: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Aí você pensa, o Éden, o conhecimento básico que o homem tem sobre Deus. A partir da queda os homens se afastam e começam a criar as civilizações. Mas ao se afastarem ali do Senhor, ao se afastarem da referência de Deus, começaram a transformar o conhecimento que tinham de um Deus sobrenatural, de um Deus espiritual, transcendente, poderoso, santo, justo e perfeito. Não aceitam, não querem viver para o reconhecimento deste Deus. Escondem essa verdade de Deus, sobre Deus, abafam em sua mente essa verdade sobre Deus e a substituem por um conceito pessoal de Deus para eles. É isso que Paulo está dizendo: não lhe deram glória, não lhe reconheceram, não lhe agradeceram, não lhe reconheceram, abafaram esse conhecimento natural de Deus e produziram uma divindade à sua própria vontade. Veja versículo 1, ele diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A ideia é que a verdade de Deus vai ser suprimida, vai ser abafada, vai ser questionada na mente dos gentios, na mente desses homens, e substituída pelos seus próprios conceitos de divindade, construindo um Deus a seu bel prazer, rebaixando a condição da divindade a elementos de criatura, a elementos materiais, materializando e dando formas para Deus, para adorá-lo, rebaixando a sua glória totalmente, desprezando a sua glória totalmente. É interessante que começa não produzindo um novo Deus, mas começa produzindo representações, tentativas de representar Deus. Por isso que você olha para o primeiro mandamento do Decálogo, onde Deus reforça ao povo de Israel de que eles não podem ter outros deuses. No segundo ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. O Senhor já está trabalhando com esta perversão existente nas nações pagãs, que perverteram a glória de Deus, que roubaram a glória de Deus, que perverteram a divindade, fazendo versões de sua própria imaginação de Deus. E aí Paulo vai dizer que eles são indesculpáveis porque tinham um conhecimento primário do Deus verdadeiro, e quando foram produzir a sua religiosidade, produziram uma religiosidade pervertendo o conhecimento primário que eles tinham. Porquanto não são de tudo ignorantes, se tornaram ignorantes, se tornaram nulos, se tornaram obscurecidos. Depois Paulo vai dizer que agora eles não conhecem mais o verdadeiro Deus, porque perverteram de tal forma o conhecimento natural de Deus, que eles já não se acham, já não conseguem mais achar a verdade de Deus em seus corações. Daí a ideia de obscurecidos totalmente se tornaram, nulos totalmente se tornaram.
A prática pagã e idólatra foi apagando o conhecimento natural verdadeiro de Deus no coração desses povos, diz Paulo. Foram perdendo. Aí versículo 22, achando-se sábios, inculcando por sábios, tornaram-se loucos, achando que tinham sabedoria para seguir, produzir sua religiosidade por conta própria, produzir a sua adoração por conta própria, sua crença por conta própria, achando-se sábios. Não, esses conhecimentos primários de Deus, primitivos de Deus, não servem. Nós somos homens evoluídos. Como alguns dizem, a religiosidade não vai servir para o homem do século 21. Não precisamos mais de religiosidade. Já estamos em um século de um ser evoluído, já estamos no período de um homem evoluído. Religiosidade é para pessoas ignorantes, para pessoas fracas, que precisam de alguma coisa com que se apegar, precisam de algum amuleto para se apegar. Nós já somos seres inteligentes, evoluídos, já temos tanto conhecimento, temos a internet. Inculcando, achando-se sábios, tornaram-se loucos, achando que tinham sabedoria, que tinham o poder, a capacidade de controle pessoal, de seguir o seu próprio coração, de produzir a sua própria crença, seu próprio código de crença e de valores. Tornaram-se loucos porque abafaram a verdade de Deus e substituíram essa verdade por mentiras. E Paulo vai dizer como é que fizeram isso. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de quadrúpedes e répteis. Aí Paulo agora vai falar de como essa deturpação, como que essa falsa religiosidade começa com a deturpação do conhecimento natural de Deus. Como aqueles que se afastaram do epicentro da criação, como aqueles que não faziam parte do povo eleito, da semente dos eleitos, como eles pegaram essa verdade, deturparam e produziram um conceito totalmente mentiroso de divindade, materializando o seu conceito de divindade através de imagens, de ícones, curvando-se diante das próprias coisas criadas, como o sol, a lua, as árvores, elevando a própria personalidade humana à posição de divindade, a divinização de homens, de figuras, de personalidades humanas que vão surgindo ao longo da história da humanidade. Paulo diz: isso é uma perversão da verdade, isso é um roubo da glória de Deus, um desprezo ao Senhor, não querendo glorificá-lo e reconhecê-lo, um desprezo total ao Senhor, um rebaixamento da glória divina total e absolutamente, e uma rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Então Paulo diz: o que nós temos aí da atividade religiosa dos pagãos, dessa pluralidade religiosa, deste politeísmo pagão, é uma evidência de como eles se afastaram da verdade, se afastaram de Deus, rebelaram-se contra a palavra do Senhor, aquele conhecimento natural de Deus. Então Paulo, esse é um sinal de que eles estão depravados e debaixo da maldição divina. Eles, conhecendo a Deus, não quiseram adorar a Deus, preferiram adorar o fruto de sua imaginação, os deuses criados pelas suas imaginações. Daí os deuses, daí os ídolos, daí as imagens de escultura, daí as religiões de meditação e de transcendência, na busca do eu, do Deus interior, do eu superior. Paulo diz: a idolatria é um grande sinal da depravação dos homens. Mas ele vai além disso, dizendo que a depravação e a maldição se vê na idolatria, na adoração a falsos deuses, e como a adoração a falsos deuses coloca o homem debaixo da maldição divina, que o entrega a paixões imorais. Segundo ponto, Paulo diz: a depravação e a maldição vista na imoralidade sexual dos homens.
E aqui tem uma coisa fantástica que Paulo faz, é mostrar a relação que há com a idolatria e as demais práticas pecaminosas. Ao se tornar idólatra, o homem ficou totalmente inclinado a todas as perversões. Ao se afastar de Deus, sua natureza é amaldiçoada de tal maneira, corrompida de tal maneira, que ela é inclinada a produzir toda sorte de perversões e distorções. E como a idolatria está de comum relação com uma visão distorcida da moralidade e do uso do corpo e da sexualidade. Olha para a história dos povos pagãos, como a imoralidade sexual está intrinsecamente ligado à prática religiosa, à prática pagã. Como os cultos aos deuses tinham elementos de luxúria, de práticas culticas sexuais atrelados a ele. Como a visão do sexo, a visão sobre o corpo, ela está relacionada com o tipo de Deus que eu sirvo, com o tipo de crença que eu propago, no que eu acredito, de alguma forma se relaciona com a maneira como eu vejo o meu corpo. E Paulo vai dizer isso. Mas Paulo vai dizer que a perversão sexual dos gentios é uma maldição divina. Por desprezarem a Deus, por se afastarem de Deus, por transformarem sua verdade em mentira, por roubarem a glória, por viverem roubando a glória do Senhor, por se negarem de dar a glória e a honra a Deus, e preferirem dar honra e glória às coisas criadas no lugar do Criador. Paulo diz que Deus os entregou. Aqui é uma maldição. Deus permitiu que eles seguissem o curso do seu coração, produzindo perversões e imoralidade sexual. Olha o que é que Paulo diz, versículo 24. Por isso, uma conclusão em relação ao que ele está dizendo antes: pela idolatria, pelo desprezo a Deus, pela transgressão à palavra de Deus, pela deturpação de sua palavra, pelo abandono da verdade, substituindo pela mentira, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo faz conexão da idolatria com a perversão sexual. Deus os entregou para que eles pudessem alimentar e atender aos apetites sexuais do seu coração, pervertidos ao se afastarem de Deus, ao deturparem a verdade do Senhor, ao resistirem a seguir a Deus e adorá-lo. Então Deus entregou aos desejos pecaminosos que surgem a partir da idolatria, a partir do abandono, a partir do afastamento de Deus. Por isso Deus entregou a imundícia, a imoralidade, a perversão, a paixões lascivas, a desejo, a concupiscência, a fazer aquilo que é aos olhos divinos imoral, a usar de maneira indecente o seu corpo, desonroso. Ou seja, por que desonroso? Porque não é de maneira que honra a condição que Deus criou o homem, não é com o uso santo do sexo, não é com o uso correto dentro do contexto, mas é um uso que assemelha-se aos animais, é um uso animalesco. Quando você pensa sobre as práticas, as bacanais, as perversões sexuais, os homens se comportam como animais que se encontram e praticam toda sorte de sexo sem qualquer consciência disso ou implicação moral disso, apenas sendo levados pelos seus apetites e desejos e paixões carnais. Paulo diz: olha, Deus os entregou, permitiu que eles alimentassem e praticassem aquilo que estava de inclinação pecaminosa, para usar de maneira desonrosa seu corpo, que foi criada para honrar o nome do Senhor, que foi criada também para viver de maneira honrosa quando vive dentro do contexto criado por Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que venerado dentre todos, que honrado dentre todos seja o matrimônio sem mácula.
Porque Deus criou o sexo para ser praticado dentro do casamento. Quando ele é praticado dentro do casamento de maneira respeitosa e honrosa, aí há uma prática de honra para com o corpo, de prática honrosa para com o corpo, respeitosa e santa para com o corpo. Fora deste contexto do casamento, da simplicidade do casamento, são perversões. Então Paulo vai dizer: Deus os entregou para usar o seu corpo de maneira degradante. Eles desprezaram a glória do Senhor, eles vão ser desonrados em sua glória ao agirem de maneira animalesca e fazendo com que sua condição se rebaixe. Desprezando a glória de Deus, verão a decadência de sua glória humana. Olha que coisa pesada. Deus os entregou para que eles pudessem desonrar a sua condição natural de criatura, nas práticas de perversão imoral e sexual, permitindo que eles seguissem os apetites que vão surgindo da sua condição de caídos, de pervertidos, de depravados. Daí você olha para os povos pagãos, que não tem a lei revelada, como as práticas imorais e sexuais vão gradativamente sendo produzidas, a ponto de Deus destruir Sodoma e Gomorra por conta da perversão da imoralidade sexual atrelada a ela, a ponto de ser uma característica do mundo gentílico, principalmente na época do apóstolo Paulo, da cultura greco-romana, as bacanais, as práticas de total imoralidade, de luxúria, sendo atreladas às festas romanas, às bacanais romanas, a ponto e Paulo, de alguma forma, ele tem em mente a própria cidade onde ele está escrevendo essa carta. Ele está em Corinto, pensando na própria cultura pervertida de Corinto, pensando na própria prática religiosa em Corinto, quando no templo da deusa Diana se praticava sexo cultico, onde havia sacerdotisas que praticavam a sexualidade como parte da devoção à sua deusa. E Paulo tem isso bem em mente, então, assim, isso é característica, isso é comum nos povos pagãos, nos gentios. Porque Deus os entregou para que eles pudessem desonrar os seus corpos, praticando toda sorte de perversão. E ele vai dizer: e o ponto alto desta perversão é o homossexualismo, tanto feminino como masculino. Paulo diz: a prática homossexual, que era comum nos povos pagãos, gentios, Paulo diz, até deixaram a prática natural. Ele não está falando agora não só das perversões dentro do aspecto normativo da prática sexual, como é o heterossexualismo, mas ele diz, a ponto de se inflamarem de tal maneira e irromperem contra a ordem natural da criação. Veja como Paulo diz: por causa disso, versículo 26, os entregou Deus a paixões infames, de total desonra, de total descrédito, de baixeza, de vileza profunda. Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E interessante que ele vai dizer assim: Deus entregou para que eles pudessem praticar toda sorte de imoralidade, tendo o homossexualismo como ponto alto dessa depravação sexual moral. Ele diz, e a coisa é tão feia, é tão degradante, a depravação é tamanha que até as mulheres. Por que Paulo começa com as mulheres? Porque ele parte do princípio de que, de alguma forma, as mulheres em suas características de feminilidade, de doçura, de características mais refinadas, essas práticas, elas viriam de uma maneira mais branda sobre as mulheres, que isso não entraria com tanta força sobre as mulheres, por aquilo que é característica do caráter e da condição da mulher. Mas ele vai dizer assim, até as mulheres são tão inflamadas, são tão provocadas, que elas passaram a praticar deliberadamente práticas homossexuais, conhecidas por nós como lesbianismo. E Paulo diz, até as mulheres sim foram inflamadas e instigadas a praticar
O homossexualismo feminino, que leva com que elas abandonem a prática natural do sexo. E aqui Paulo diz que o homossexualismo, em primeiro lugar, é uma perversão da condição natural, que é antinatural. Antinatural não no sentido de ser ante a natureza do indivíduo, mas ser ante a ordem da natureza divina, criada por Deus. O curso normal criado por Deus para a natureza humana, para a natureza das coisas, contrário à ordem natural, é antinatural. Por isso que a prática e a cultura homossexual, ela é um grande elemento capaz de alguma forma destruir a sociedade, porque ela instiga a uma condição de infertilidade e de impossibilidade de reprodução da raça humana. Daí Paulo dizer que é até antinatural. Até as mulheres se inflamaram, praticando aquilo que é contra a própria natureza, a ordem natural da prática do sexo. Ele diz: e os homens se inflamaram, praticando torpeza, práticas nojentas, obscenas, imundas, repugnantes em si mesmas, praticando homem com homem. É interessante que Paulo tem total consciência de como isso é visto pelos judeus, porque os judeus são totalmente desencorajados à prática homossexual, que é o ponto alto da perversão sexual, pois na própria lei não só havia reprovação à prática homossexual, como ela deveria ser punida com pena de morte, como nós vemos em Levítico capítulo 20, versículo 13, que os homens que praticassem o ato homossexual deveriam ser mortos, e que isso era visto, como diz lá o escritor sagrado, como uma abominação aos olhos de Deus. Paulo então diz: olha como essas nações, essas sociedades se perverteram a tal ponto, que chegaram ao ponto alto da depravação, da perversão, da decadência moral. A homossexualidade não é sinal de evolução, é sinal de depravação total e absoluta, de ponto máximo da depravação. E eu chego à conclusão de que faz sentido, porque os indivíduos que se envolvem totalmente com a prática homossexual, eles estão abertos a experimentar qualquer tipo de perversão, dispostos a experimentar qualquer tipo de coisa, porque não há mais pudor, não há mais limite. Ele se torna Deus para si mesmo, ele é dono de seu corpo e faz o que ele acha que deve. É isso que Paulo está dizendo. Deus os entregou para que eles pudessem ser destruídos pelos deuses escolhidos por ele. Um deles a paixão do coração, os desejos de fazer do jeito que quiser, sem que Deus diga nada, sem seguir a Deus, sem seguir ordem, sem seguir lei, sem seguir regra. Meu corpo, minhas regras. E Deus os entregou, e eles chegaram ao nível de total decadência, de depravação total, praticando homossexualismo. Paulo está dizendo isso. A prática homossexual nos povos pagãos era um sinal de deliberada decadência moral. E Paulo relaciona de maneira interessante essa questão da idolatria com perversão sexual. Lá em Colossenses, abra comigo por favor, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz um pouco a respeito disso, quando ele relaciona muito bem a idolatria com imoralidade sexual. Como os idólatras têm como ponto de partida a perversão do seu coração no que tange à religiosidade, para estarem abertos a experimentar as perversões morais. Vejam, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 3, versículos 5 e 6: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então Paulo relaciona, ele diz assim: abandonem vocês gentios convertidos, abandonem essas práticas que são comuns aos gentios ímpios, paixão lasciva, imoralidade, prostituição, perversão sexual de um modo geral. Tudo isso é idolatria, Paulo diz. Tudo é expressão de um coração idólatra, que abandonou a Deus, constituiu seus próprios deuses, que transformou a verdade de Deus em mentira. E aí, por fim, o apóstolo Paulo mostra que a perversão, que a depravação e a maldição não só se mostram na idolatria, não só se mostram na perversão moral e sexual, mas também se mostra em atitudes antissociais, nos conflitos humanos, nos conflitos das relações interpessoais. Paulo disse: os homens se tornaram não só idólatras, mas se tornaram imorais e se tornaram antissociais, difíceis de convivência, seres arrogantes, soberbos, avarentos, seres egoístas, difíceis de convivência, porque se tornaram deuses para si mesmo, porque destruíram toda a base de verdadeira relação com Deus e com o próximo. Veja versículo de número 28, Paulo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, relembrando aquilo que ele disse anteriormente, deixando a verdade, o próprio Deus, mais uma entrega divina. Pela idolatria, Deus entregou a imoralidade sexual. Agora, mais uma entrega: Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora, Deus não entregou só a paixões, a desejos, mas Ele entregou a atividade mental, aos pensamentos, às ideias distorcidas. Deus os entregou a uma disposição de mente, a uma capacidade de produzir ideias, sentimentos, desejos pecaminosos, destruidores para as relações humanas. E ele vai dizer alguns desses sentimentos, dessas motivações, dessas distorções, que começam com as ideias, que começam com os desejos, os pensamentos. Aí ele vai dizer: os entregou a disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então Paulo começa dizendo: olha, estes gentios que desprezaram a verdade de Deus, o conhecimento natural do Criador, que passaram a adorar ídolos, criaturas criadas por eles mesmos, se perverteram, se tornaram, estão debaixo da maldição de Deus como seres pervertidos moralmente, mas também como seres maus, cruéis, perversos, antissociais, que se destroem nas suas próprias relações, movidos por sentimentos e desejos pecaminosos. E aqui ele descreve como algum deles cheios de injustiça, sem qualquer respeito ao valor e à dignidade humana. Você olha para a história da humanidade, para os povos pagãos, direito humano, respeito à dignidade básica do ser humano existia, mas de maneira seletiva, de maneira totalmente egoísta, de interesses espúrios, mas não pelo reconhecimento do valor humano como uma dignidade inerente. Injustiça tem a ver exatamente com isso. Como não tinham qualquer respeito ao direito básico que está relacionado ao homem em sua dignidade humana básica, sem qualquer respeito aos direitos e aos limites, às liberdades básicas do ser humano. Olha para a história da humanidade, você vai ver isso. Injustos, maldosos, avarentos, maliciosos, se relacionando com total maldade no coração, com intenções, movidos pelo desejo de acumular para si, pela avareza, pelo desejo apenas de se tornar grandiosos, cheios de maldade, possuídos de inveja. E aí
Paulo passa agora para as práticas, praticando homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, agora não querendo mais saber de Deus, aborrecidos de Deus, ouvindo falar daquele Deus de quem eles se desviaram de sua condição original, agora resistindo ao Evangelho, com resistência natural ao Evangelho, ao ouvir agora sobre esse Deus, quando o Evangelho é pregado, diz Paulo, com total desprezo de Deus. Agora Paulo diz, como se não o conhecesse de fato e de verdade, cheio de malignidade em seus corações, caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos. E Paulo dá uma lista de uma série de perversões que estão relacionadas a corações pecaminosos, que destroem a si mesmo e as pessoas em suas relações, totalmente antissociais, sem qualquer respeito à dignidade básica do ser humano, sem qualquer conceito de valor, de vida, de fato e de verdade. Paulo diz, a ponto de não só gostarem destas coisas, como concordar com elas. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam que assim procedem. Paulo diz que aquele conhecimento natural também dava um conceito de que o fim do pecado, o fim da transgressão e da rebelião a Deus é morte. É como se Deus tivesse mantido aquele conceito de que Ele é quem é, Ele é o soberano, e que transgredir a sua lei também incorre em maldição. Mas de outra forma, Paulo também está mostrando que isso é reforçado pela própria vivência destes homens, ao verem como a morte se achega, se apresenta como aquela que está sendo também uma punição para a maneira tão violenta, tão cruel, tão perversa que se praticava a vida nesses povos pagãos. Sabendo que viver dissolutamente, viver de maneira rebelde, viver na imoralidade, viver com sangue nos olhos, buscando guerra e fazendo guerra, Paulo diz, como eles viam que a morte os ceifava com tanta facilidade, sabendo que este é o caminho da perversão, esse é o caminho da rebelião, é a morte, mesmo sabendo que Deus não os deixa sem punição, porque a maldição da morte os faz lembrar. Paulo vai dizer exatamente isso, que a lei vem para lembrar que o homem é mau, e para lembrar que ele morre porque ele é mau, que a lei escrita tem o objetivo de relembrar o conhecimento natural perdido, e lembrar que este homem se perverteu ao se afastar do Deus que é bom, e na sua perversão invocou a maldição de Deus que é vista especialmente na morte. Paulo diz, mesmo sabendo que viver deliberadamente em rebelião leva à morte, esses homens não só gostam disso, gostam do pecado, gostam de viver perigosamente, gostam de viver. A gente vê, como por exemplo, quantos males trouxeram a imoralidade sexual. Estamos aí diante da AIDS, de tantas doenças sexualmente transmissíveis, como as pessoas morrem, como a vida é definhada, como as vidas são destruídas com tanta imoralidade e perversão. Eles veem que a morte é uma realidade para esse tipo de vida, mas deixam, não gostam. Eles gostam, eles desejam, e não só desejam, aprovam. Paulo disse, não só gostam dessa perversão, não só gostam de estar debaixo dessa condição maldita, e concordam. É óbvio que Paulo tem em mente que nem todos estavam naquele nível de depravação, de imoralidade sexual, mas nenhum escaparia dessa condição de depravação com todas essas inclinações e práticas pecaminosas. Paulo disse, essa é a condição do gentio. Ele não conclui aqui, que ele vai continuar falando do judeu, mas o que nós percebemos, meus irmãos, nessa descrição de Paulo, de como os gentios estão depravados e malditos e amaldiçoados por conta da sua idolatria, por conta da sua imoralidade sexual, por conta de suas práticas antissociais, de sua maneira destrutiva de viver, reprovável de viver. Paulo está mostrando que essa condição só pode ser revertida pela graça e misericórdia de Deus, pela manifestação da justiça que Deus providenciou para os homens. Mas eu gostaria de pensar algumas coisas, meus irmãos, a partir desse texto, daquilo que nós vimos nesta noite. Primeiro, mostrar que, apesar de Paulo estar descrevendo a depravação dos gentios, e este é um conceito reformado, teológico, depravação total,
a depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia e deveria ser, mas ele é mau em todo o seu ser. Estar totalmente depravado significa que o pecado atingiu cada faculdade, cada área, como nós vimos que o apóstolo Paulo aqui descreveu, que ele atingiu o coração do homem de tal maneira que seus pensamentos, que suas ideias, suas motivações estão manchadas pelo pecado de tal maneira que tudo isso é mal por não agradar a Deus em sua perfeição, santidade e justiça. Que comparado ao padrão de Deus, até as coisas boas no que tange a funcionalidade e o valor prático para a vida humana também está manchado pelo pecado. Estar totalmente depravado significa que o pecado transformou o homem em um ser mau de tal maneira que ele não pode produzir nada que agrade a Deus. Ele não pode fazer nada que satisfaça a justiça do Senhor, e que todas as suas obras são reprovadas ao serem avaliadas por Deus, e que ele se torna moral e espiritualmente inútil para ser salvo ou para produzir alguma coisa para lhe ajudar. É isso que Paulo está descrevendo, a perversão total da condição dos homens que os tornam inúteis. Então isso significa que tudo que ele faz expressa a sua condição corrompida, inutilizada. Mas também, meus irmãos, o texto mostra para nós como que a idolatria é o ponto de partida dessa perversão. A idolatria é o ponto de partida de todas as perversões humanas. É o ponto de partida para toda a rebelião do coração dos homens. Os homens são perversos e imorais porque são idólatras, porque rejeitam ao Senhor. E sem sombra de dúvida, esse é o ponto de partida de nosso problema. Como filhos de Adão, somos todos, por natureza, idólatras. E uma coisa interessante que Calvino diz é que todas as nossas lutas pessoais como crente, todos os pecados, têm como ponto de partida idolatria. Desprezar a Deus e sua palavra, constituir ídolos. Como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, naturalmente, nós somos idólatras por sermos filhos de Adão. Precisamos entender isso ao nos relacionarmos com os ímpios. Suas práticas imorais têm a ver com o fato de que eles rejeitam a Deus, são adoradores de falsos deuses, desprezam a verdade do Senhor. Muitas vezes tem aquela prática como seu Deus, tem aquela imoralidade como seu Deus, tem o dinheiro como seu Deus. A idolatria é o ponto de partida de toda a perversão. Adoramos e veneramos alguma coisa no lugar de Deus. E nossos pecados pontuais como crente também têm raiz na idolatria. Nosso desprezo ao culto, à palavra do Senhor, às coisas de Deus, tem algum Deus concorrendo com Ele, tem algum ídolo. Nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade, nossos interesses pessoais, a defesa de nós mesmos, nossas próprias ideias, nossos próprios conceitos. Não só os ímpios precisam se arrepender da idolatria, não só os pagãos, nós também cristãos, que facilmente incorremos neste pecado, que facilmente nos desviamos da verdade. Por isso precisamos de uma palavra revelada, escrita, de um Espírito que ensina e aplica. Mesmo assim, ainda nos desviamos, nos esquecemos e nos afastamos da palavra do Senhor, ainda produzimos falsos deuses. Como precisamos clamar ao Senhor: ó Senhor, destrói os ídolos do nosso coração, tem misericórdia de nós, faz com que olhemos e contemplemos a glória do Senhor. Idolatria, meus irmãos, é um pecado enraizado na condição de filhos de Adão, que Cristo veio exatamente desfazer, e está gradativamente desfazendo no coração do crente. Portanto, meu irmão, você precisa pedir perdão a Deus pela sua idolatria, tomar consciência dela, orar pelos idólatras para que Deus os liberte. A gente só pensa na idolatria como a sua forma materializada de ídolos e imagens. A idolatria são os substitutos de Deus que fabricamos todos os dias no nosso coração. Mas também, meus irmãos,
Tem uma coisa muito interessante nesse texto, que mostra que ser entregue ao coração não é uma bênção. Sermos deixados a seguir o nosso próprio coração não é uma bênção. Seguir o curso do nosso coração, fazer o que o nosso coração manda não é uma bênção. Seguir o nosso coração não é uma bênção. Se Deus deixar que sigamos o nosso coração, isso não é uma bênção. Ser deixado a ser conduzido pelos desejos próprios não é uma bênção, é uma maldição. Se Deus entregar a você o seu coração, Ele não está lhe abençoando com liberdade, Ele está lhe amaldiçoando com uma escravidão destruidora. Foi assim que Deus fez, amaldiçoando os gentios, os entregando às paixões produzidas pelo seu coração, aos seus deuses, aos seus desejos. Ser entregue ao coração não é uma bênção, meu irmão, ou é uma maldição, ou uma disciplina divina. Se Deus entregar a você, se Deus permitir que você fique endurecido por um tempo, siga seu coração e não a palavra, continue com a sua dureza para com a palavra, continue com a sua cegueira para com a palavra, continue com a sua indiferença para com a palavra, para com a igreja, não é uma bênção, é uma maldição, é uma disciplina divina. Se você é crente, o Senhor vai retornar, vai fazer com que você retorne, mas se Deus lhe entregar o seu coração, Ele está lhe disciplinando. Por isso a nossa oração é: ó Deus, livra-me de mim mesmo. A bênção é quando Deus nos livra de nós, é quando Deus nos liberta de nosso coração e nos faz adoradores do Senhor, e nos faz seguidores de sua palavra, e nos faz ser conduzidos pelo Espírito. A bênção é ser conduzido pelo Espírito, pela palavra, por Cristo, não é ser conduzido pelo coração. Ser conduzido pelo coração é uma maldição, porque o coração é desesperadamente corrupto, o coração é fábrica de ídolos, o coração é desviado de Deus, não vai lhe guiar para Deus. Se Deus lhe deixar no silêncio de seu pecado, se Deus lhe deixar na paz aparente de seu pecado, isso é maldição, irmão. Uma bênção é Deus lhe incomodar e lhe libertar de você mesmo, é apontar o dedo em sua ferida, espremer até o pus sair, é cortar a carne podre e curá-la com o bálsamo de sua palavra, de seu Espírito, da graça de Cristo. Isso sim é uma bênção. Me deixe em paz, não é de crente, me dê a paz de Cristo e me incomode com a verdade do Evangelho. Isso é a fala de um crente. Não, me deixe em paz, me dê a paz, e se necessário, me instigue a uma guerra de ter consciência de quanto pecaminoso eu sou, de quão rebelde eu sou. Nós não precisamos de paz, nós precisamos da paz que é Cristo. E a paz é a reconciliação com Deus, é quando Deus liberta a gente da gente mesmo e coloca em comunhão com Ele. E por fim, meus irmãos, pluralidade religiosa, sexual, pluralidade de ideias, conflitos humanos, isso não é sinal de evolução da humanidade. Diversidade sexual, isso aí é decadência. Não é sinal de como evoluiu, mas que involuiu. Está em decadência moral, em perversão. Politeísmo e pluralidade de ideias, de pensamento, de verdade, de religiosidade, não é sinal de que o homem evoluiu, mas está em total decadência. Por isso que o Evangelho nos faz retornar para o verdadeiro Deus, para a verdadeira religiosidade, para a única verdade. Daí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação é Deus nos reconectando com Ele, nos reconciliando com Ele, nos levando de volta para o único e verdadeiro Deus, para a única e verdadeira religiosidade, para a única e verdadeira fonte de moralidade, de verdade, de justiça, que é Ele. Essa pluralidade que nós temos aí, ela não é a diversidade natural da criação, mas é sinal da perversão e da maldição de Deus. Oremos não para que Deus abençoe as pluralidades, mas que Deus converta os corações, para que olhem para o único e verdadeiro Deus, sejam convertidos, para que conheçam a verdade que liberta, para que conheçam Cristo que liberta, a justiça que salva e transforma os pecadores. Não existem verdades, só existe uma verdade. Não existe Deus e só existe um Deus. Não existem salvadores, só existe um Salvador. Não existe religiões, só existe a única e verdadeira religião, que é a relação correta com Deus em Cristo. É o cristianismo bíblico.
Portanto, meus irmãos, que Deus converta o nosso coração, abra os nossos olhos para ver as perversões que ainda estão em nós e no mundo, e para que nós acreditemos no poder do Evangelho como justiça de Deus para os pecadores. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.